Olá, sejam bem-vindos. Hoje sugiro, ou o tema que eu trago, que eu escolhi trazer aqui, é sobre o vínculo, o apego emocional. O que é isto do vínculo? O vínculo é como que uma cola que é necessária para que exista conexão entre pais e filhos. É aquilo que nos liga e que vai muito para além da parte física, da parte emocional. É quase como que um cordão umbilical psicológico. Através do apego emocional, um adulto maduro e carinhoso ajuda e cria uma relação com uma criança imatura e frágil. E falo conseguindo estabelecer uma hierarquia funcional, ou seja, uma relação em que os papéis da criança e dos adultos estejam bem definidos. E que papéis são estes? A criança assume o papel de dependente porque precisa de cuidados e porque procura esses cuidados. E nós, pais e professores, assumimos o papel na relação como dominante. Ou seja, a nós cabe-nos cuidar, a nós cabe-nos proteger, a nós cabe-nos garantir o bem-estar integral da criança. É nossa essa responsabilidade. Perceber a importância que estes papéis têm, a importância de estarem bem definidos, é meio caminho andado para garantir relacionamentos saudáveis. As crianças não têm o seu cérebro maduro, é o adulto que o tem. Portanto, é ao adulto que cabe acolher a criança, amá-la, respeitá-la, mas é também ao adulto que cabe dizer não, que cabe definir limites, que cabe acolher as frustrações, os comportamentos desafiadores. O problema é que muitas vezes nós adultos, e cada vez acontece mais, estamos desconectados connosco mesmos. E às vezes não desempenhamos assim o nosso papel na relação enquanto ser dominante de forma adequada ou de forma saudável. Existem pais, adultos, não é? Que abusam do seu poder, da sua autoridade, do seu papel de dominante para serem pais opressores, para ridicularizarem as crianças, para amesquinharem as crianças, para desprezarem, para ofenderem, não é? Usando violência verbal, física. Existem, por outro lado, pais demasiado inseguros, permissivos, passivos, que são eles próprios emocionalmente dependentes das crianças. E é a criança que depois assume o papel de dominante em vez de dependente. E depois temos pais também que estão demasiadamente estressados, que vivem numa correria, que não têm tempo para nada, que têm agendas cheias e que, apesar de presentes fisicamente, deixam a criança sozinha, num vazio emocional. Qualquer um destes exemplos que eu dei tem consequências negativas e graves na criança. Porquê? Porque a criança vai sentir um vazio imenso, um vazio emocional imenso. Porquê? Porque se desconecta, ela perde essa ligação que a liga ao seu adulto responsável. E aquele adulto que estava ali, que ela via como alguém que seria o responsável por ela, que estaria lá sempre para ela, para acudi-la, para ajudar, para acolher,
para abraçar, para acarinhar e até para dizer não e até para impor os limites, ela deixa de poder contar com esse adulto. Então há uma desconexão, deixa de haver essa cola, há um afastamento na relação. Ela sente que não pode contar com aquele adulto. E isso é uma realidade demasiado dolorosa para a criança. Porquê? Porque ela não quer acreditar que os pais não gostam dela. Então ela própria sente que o problema é com ela, que o problema está nela, que ela é que fez algo mal ou que ela é que é inapropriada. E então ela deixa-se de se orientar pelos pais e passa a buscar a orientação e passa a tentar preencher esse vazio que tem dentro dela noutras crianças. Chamamos a isto de orientação pelos pares, ou seja, crianças orientadas por crianças. Isto raramente dá bom resultado. Aliás, países, por exemplo, como a Inglaterra e os Estados Unidos, têm já estudos feitos, verificados, aprovados, que explicam que o bullying, que é só um dos principais problemas atuais das escolas da atualidade, não é? De hoje em dia, passando a redundância, resulta precisamente desta desconexão, desta falta de vínculo, desta falta de apego emocional. Tanto a criança que se torna agressora, como a criança que se torna vítima. Mas como é que chegamos até aqui? O que é que aconteceu aos pais? O que é que aconteceu às crianças para chegarmos a este ponto de desconexão? Eu acho que tem muito mais... A resposta não passa tanto pelo que aconteceu aos pais ou pelo que aconteceu às crianças, mas passa muito mais pela realidade atual, pela evolução da cultura, pelas transformações profundas que aconteceram em termos culturais, em termos sociais, em termos económicos. Desconectámonos da natureza, desconectámonos uns dos outros, desconectámonos de nós próprios e, eventualmente, desconectámonos das nossas crianças, dos nossos relacionamentos. E agora? O que fazer? Bom, ter consciência disto, ter consciência que esta desconexão que pode estar a acontecer na nossa casa, nas nossas casas, é um primeiro passo importante. Ter esta autoconsciência. Porque a partir do momento que tem essa autoconsciência, consegue decidir e consegue escolher fazer diferente. Hoje em dia, os grandes problemas e as dificuldades da parentalidade e também do ensino estão assentes nos relacionamentos entre crianças e adultos. E eu acredito profundamente que a solução passa exatamente pelos relacionamentos. Acho que temos que restituir aos relacionamentos familiares a importância que eles realmente têm, esse alicerce natural, básico e fundamental que devem ter. A boa notícia é que a natureza está a nosso favor. Os nossos filhos querem pertencer-nos verdadeiramente, apesar de às vezes as palavras, as atitudes parecerem mostrar o contrário. Eles querem nos pertencer. Eles querem este relacionamento connosco e nós queremos o relacionamento com eles. Só que andamos demasiadamente perdidos, desconectados. As necessidades emocionais, hoje sabemos, já está estudado, já está cientificamente provado, que são tão importantes quanto o comer,
o beber e o dormir. É uma necessidade básica. Portanto, nós, enquanto pais, temos que ter sempre presente que as necessidades emocionais, este apego emocional, este vínculo, esta cola é necessária. E esta cola, este apego é trabalhado, é criado todos os dias, na forma como nos relacionamos com os nossos filhos. Hoje ficamos por aqui. Antes de terminar, vou ler ainda aqui um pequeno texto, mas no próximo vídeo, nos próximos dias, irei trazer aqui dicas, coisas que temos que estar atentos, coisas que podemos realmente fazer a diferença no dia a dia para ir aprimorando o relacionamento, para irmos reconstruindo este relacionamento, para que se torne uma cola poderosa e para que alicerce bem este apego, este vínculo, para que ele possa permanecer sempre ao longo da vida da criança, passando por todas as fases. Mas como vos disse, agora quero-vos ler aqui um pequeno texto da Brené Brown e diz assim: um profundo sentimento de amor e pertença é uma necessidade irredutível de todas as pessoas. Somos biologicamente, cognitivamente, fisicamente e espiritualmente programados para amar, sermos amados e pertencer. Quando essas necessidades não são satisfeitas, não funcionamos como deve ser. Quebramos, desmoronamos, entorpecemos, sofremos, magoamos os outros e ficamos doentes. Espero que pense um bocadinho sobre o que falámos e que nunca se esqueça. Um vazio emocional é o princípio de um verdadeiro e grave trauma. Fiquem bem.